Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Diga amém, igreja. Amém. Feche seus olhos por um instante e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, e nós, meu Deus, estamos na tua presença. Pedimos, Espírito Santo, que tu nos conduza nessa noite, que a tua palavra abra os nossos olhos, possa penetrar no nosso coração, e que nessa noite possamos compreender, Senhor, a tua palavra, o preço de um verdadeiro discípulo de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, e é isso que nós decidimos ser, para a glória de Jesus. Quem concorda, diga amém, e dê um aplauso a Jesus. Amém, glória a Deus. Então, Jesus, ele conversa ali com os apóstolos, ele mostra ali ao seu povo, que para ser discípulo de Jesus, haveria um preço a ser pago. Quem entende isso? Pastor, como é que é ser discípulo de Jesus? Discípulo é um seguidor, é alguém que vai seguir alguém, que vai imitar as mesmas obras, que vai crer da mesma forma, que vai fazer conforme o seu mestre. Amém? Então, para ser discípulo de Jesus, irmãos, existe algumas coisas que Jesus deixou muito claro. Amém? Nós que às vezes não compreendemos a fundo o que o mestre ensinou, mas para ser discípulo de Cristo, existe algumas coisas que eu e você, filhos de Deus, quem é filho de Deus, diga amém, amém, precisamos compreender, porque nós queremos ser discípulos de Jesus, sim ou não? Sim. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Amém. Então nós precisamos entender o que a palavra diz. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, verso 19, se puder colocar na tela para a gente, coloca o 18 e o 19. A Bíblia é clara, a missão que Jesus dá aos apóstolos é a maior missão que Jesus dá aos apóstolos após a sua morte, após a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscita e se encontra com os discípulos, ele reúne os discípulos e passa para ele uma grande missão. Diga, grande missão. Agora diz para o seu irmão ao lado, a mesma que ele passou para mim e para você. Não, se foi Jesus que passou, você vai falar com mais fé, amém? Diga, uma grande missão que ele nos confiou, a mim e a você. Diga assim, amém, filho de Deus? Diz assim, portanto vão e façam, coloca o 18 por favor, 18 e 19, o 18, vamos começar pelo 18 para ficar melhor. Também lhes digo que, se 2 de vocês, Mateus 28, 18 e 19, foi isso que eu falei? Mateus 28,
Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra foi-me dada. 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, quando Jesus aparece para os discípulos, ele dá a eles uma missão, digo, uma grande missão. Ele disse para eles: vão e façam discípulos. Então, para você e eu fazermos discípulos, primeiro nós precisamos ser discípulos. Amém? Como é que alguém faz algo que não é? Nós só podemos reproduzir aquilo que nós somos. Por exemplo, quem é pai e mãe sabe disso, que os nossos filhos é a nossa cópia, né? Nós reproduzimos aquilo que somos. Então, em primeiro lugar, para fazer discípulo, precisa ser discípulo. Diz para o seu irmão que está do lado aí, diga: para fazer discípulo, precisa ser discípulo. Amém? Então, essa foi a missão que Jesus falou, que Ele nos entregou, que Ele nos confiou. Agora, Ele diz aqui, em Lucas 14, que uma grande multidão ia acompanhando Ele, né? Ia acompanhando, ou seja, não estava seguindo Jesus, estava acompanhando. Porque tem pessoas que acompanham Jesus e tem pessoas que seguem Jesus. Amém, igreja? Continuando. Voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Diga, dura essa palavra, hein? Foi o que as pessoas que acompanhavam Jesus declararam lá em João capítulo 6. Nós vamos chegar lá. Então, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Poxa, Ele confia a maior missão aos apóstolos, fazer discípulos, mas para fazer discípulos, primeiro precisamos ser discípulos. Amém? E quando Jesus diz isso, olha, você não consegue ser meu discípulo se você amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, até mesmo a sua própria vida. Você não conseguirá ser meu discípulo. E logo na sequência ele faz algumas alegorias, ele diz, olha, ninguém pode fazer uma obra grande sem que primeiro sente e calcule o preço daquela obra, para que ele não inicie a obra e depois pare a obra na metade. E depois vão rir da pessoa, poxa, começou a fazer uma obra e parou. E ele usa outra história dizendo, ninguém vai combater um exército sem primeiro se organizar, ver se tem a capacidade de destruir aquele exército, de vencer aquela guerra, de vencer aquela batalha. Então, o que Jesus está mostrando para nós aqui? Ele está nos ensinando que existe um cálculo a ser feito para todos aqueles que querem se fazer discípulos de Cristo. Amém? Por isso que o tema da mensagem de hoje é um verdadeiro discípulo de Cristo. Amém? Já está aí na tela? Fica comigo aqui, irmão, para a gente trabalhar junto, hein? Discípulo e discipulador. Glória a Deus. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, existe um preço, existe um cálculo. Por exemplo, para você ser pai, tem um preço, sim ou não? Sim ou não? Sim, você tem que comprar fralda, leite, né? Comprar roupa para aquela criança. A mãe, para ser mãe, existe um preço. O primeiro preço que ela paga é os enjoos, né, irmã? Eu estou me sentindo mal. Começa a sentir, nem nasceu a criança, mas já começou a mexer algo aqui dentro, né? Depois vem a gestação, vem aquele momento do parto abençoado, que não sente nada, não é assim quem teve parto normal? Né? Depois tem a recuperação, ou seja, tudo na vida tem um preço. Diga assim, tudo na vida tem um preço.
Você acha que para ser discípulo de Deus, porque a Bíblia no Evangelho, João diz que Jesus é Deus, você acha que não tem preço? Nada, pastor, é só ir para a igreja e cantar e louvar e acabou. Quem acha que é assim? Glória a Deus, se fosse, né? Mas existe um preço, né, José? Existe um preço. Então, para ser um verdadeiro discípulo, existe um preço. Começando pelo que Jesus falou. Não pode, diga para a pessoa do outro lado, não pode. Não pode amar mais a sua mãe. Não pode amar mais o seu pai. Quando eu digo mais, não é parar de amar, tá, irmão? Eu estou dizendo mais de maior. Quem está entendendo? Poxa, agora eu não amo mais meu pai, não amo mais minha mãe, não é isso. Não pode amar mais os filhos. Não pode amar mais a tua vida. Não pode amar mais o que você curte fazer. Diga, esse é o preço para ser um verdadeiro discípulo. Amém? Então Jesus, ele não escondeu. Ele ensinou, ele mostrou, ele explicou. Muitos não entendem as palavras de Jesus, não calculam o preço para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Não calcula. Por isso que muitas pessoas, eu disse muitas pessoas, viram as costas para Jesus, abandonam o Senhor Jesus, porque não calcularam. Quem está entendendo? Não fizeram cálculo. Jesus deixou bem claro, olha, primeiro se assenta e calcula, para ver se você está pronto, se você está disposto, se é isso mesmo que você quer. Então primeiro senta e calcula. Porque o que acontece, irmãos, nos dias de hoje? Homens abandonam Jesus por causa da mulher. Mulheres abandonam Jesus por causa do marido. Mulheres abandonam Jesus por causa do filho. Filhos abandonam Jesus por causa dos pais. Pessoas vão embora da igreja por causa de outras pessoas. Ovelhas abandonam a igreja por causa do pastor. E até pastor abandona a igreja por causa das ovelhas. Ou pensou que era só com vocês? Vocês nunca viram um caso desse? Verdade. Estou entregando essa igreja, está aqui, a chave, tudo, estou indo embora. O que aconteceu, pastor? Não aguento mais essas ovelhas. Verdade. O pastor é ser humano. Sim ou não? Sim. Pensei que era um anjo, não é não. Ser humano igual você. Amém? Então as pessoas acabam deixando Jesus, que é o Senhor, que é Deus, que é o Salvador, que é quem pode te abençoar, que é quem vai mudar a tua história, é Ele que pode curar, libertar, sarar, transformar e te levar para o céu. Amém. Como é que a gente abandona esse Deus? Como é que a gente tem essa coragem? Tudo isso porque nós não entendemos, porque quem entende de fato não abandona. Não, só 3, vou dar mais uma oportunidade. Porque quem entende de fato não abandona. Amém. Não abandona. Como é que você vai abandonar aquele que pode transformar a sua vida? Colocar verdadeira alegria no teu coração, te dar uma paz que vai além do entendimento, fazer algo na tua casa, na tua família, que ninguém mais pode fazer. Entrar nas tuas emoções, na tua mente, na tua alma, te curar. Uma pessoa que entende isso, jamais ela vai abandonar Jesus. É impossível. Por isso nós precisamos calcular, diga calcular. Por exemplo, tem um versículo muito conhecido que toda a igreja conhece. E na verdade todo dia nós declaramos esse versículo. Foi falado aqui já hoje no culto. Mateus 6,33, quem conhece esse versículo? Vamos ver se você conhece mesmo, Mateus 6,33, eu vou contar até 3, nós vamos falar juntos, amém? No 3, 1, 2, 3, buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão, todo mundo conhece, glória a Deus, que bênção, né?
Então nós conhecemos a palavra. Agora, você já parou para pensar e para analisar, cada um analisar a sua própria vida, se nós estamos colocando em prática essa palavra? Quem já parou para pensar nisso? Eu fiquei meditando nisso hoje. Poxa, todo dia, toda semana a gente fala esse versículo. Toda semana a gente cita ele, ou no culto, ou no life group, ou no evangelizando, ou visitando alguém, ou trabalhando, aonde a gente estiver. É verdade ou não é? A gente cita esse versículo. E é uma coisa genuína, ensino de Jesus, palavra de Jesus. Ele disse mesmo: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas, ou todas estas coisas, serão acrescentadas. Amém? E por que muitas vezes na nossa vida não é acrescentado essas coisas? Quem sabe responder? Vamos lá, não é difícil. Por que muitas vezes na minha vida, na sua vida, não estão sendo acrescentadas todas as outras coisas? Porque nós não estamos praticando essa palavra. É simples, sim ou não? Então você quer que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida? Coloque em prática, se esforça, coloque em prática, busca isso, porque tudo que Jesus vai falar na palavra tem a ver com esse princípio. Deus em primeiro, o Senhor em primeiro. Por que Jesus está dizendo? Aquele que quer ser meu discípulo não pode amar mais o pai, a mãe, o colega, o namorado, a namorada, não sei mais o que, não pode. O que Jesus quis dizer? Ele não proibiu, ele disse: se você quiser. Quem está entendendo? Amém. Ele disse: quem quiser, quem desejar, quem estiver buscando isso, quem sonha em ser meu discípulo, quem quer ser um discípulo verdadeiro. Está dando para compreender? Não pode. E por que não? Porque na primeira oportunidade nós deixamos Jesus por causa dessas pessoas. Tem nada a ver, mas Deus não é Deus de família, Deus ama a sua casa, Deus ama o seu casamento, Ele ama tanto que vai abençoar, vai prosperar, vai cuidar da tua casa, dos teus filhos, Ele vai fazer isso. Porém, nós não podemos colocar essas pessoas que nós amamos acima de Deus. Amém? Não podemos. Se nós quisermos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Porque na prática é isso que nós fazemos. A esposa diz: hoje eu não vou para o culto. Quem que o marido fala? Eu também não. Não é assim? A grande maioria. Ah, hoje aconteceu isso. Ah, Jesus, hoje não vai dar. Hoje tem um aniversário. Hoje não vai dar. Hoje tem o jogo do Flamengo. E olha que o Flamengo está caindo nas pesquisas, hein? Brincadeira, não estamos falando de futebol, amém? Estamos falando dos atletas de Cristo, amém? Que vai ter agora em outubro, viu? Verdade. Então o que acontece? A gente troca as prioridades, porque tem coisas, irmãos, que elas são importantes, mas elas não são a prioridade. Entende? Quem é prioridade na vida de uma pessoa? Deus. Por isso ele disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Por isso ele disse: se você amar outras pessoas mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Por isso que o primeiro e maior mandamento diz: amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo que ele está enfatizando aqui. Cristo tem que ser o primeiro, Ele tem que estar em primeiro lugar. Então muitas vezes nós nos perdemos por causa de pessoas, por causa de coisas, que nós, diga nós, entregamos o primeiro lugar no nosso coração. Jesus não está dizendo: não ame o seu esposo, não ame a sua esposa, não ame os seus filhos. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: ame a mim, porque se você amar a mim, você vai amar a sua esposa, você vai amar o seu esposo, você vai amar os seus filhos, você vai amar os seus amigos, você vai amar a igreja, você vai ser um verdadeiro discípulo.
Amém? Você vai dar frutos. É isso que ele está dizendo. Então não podemos trocar a ordem. Precisamos pedir graça de Deus. Jesus, me ensina a amar a tua casa, amar os meus irmãos, amar o meu pastor, amar a minha pastora, amar o meu líder, amar a minha líder, amar o meu life group, amar estar na tua casa. Nós precisamos buscar isso, irmãos. Isso não vai vir assim de repente. O clima mudou, agora eu estou apaixonado por Jesus. Não é bem assim que funciona. Amém? Mateus 6,33, que diz o que você já sabe, acabamos não praticando, ou abandonamos Jesus e nada é acrescentado. Por quê? Porque não praticamos. Nosso alvo está errado. Abra sua Bíblia em Mateus 7, verso 13 e 14. Mateus 7, verso 13 e 14. Se você não está com Bíblia, pode acompanhar aqui na tela. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a... E são muitos os que entram por ela. Diga misericórdia. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Agora eu quero ler em outra versão, na NVT, diz assim: entrem pela porta estreita. A entrada que conduz à destruição é ampla, diga ampla. E larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, são poucos os que a encontram. Amém? Na NVT diz que largue a porta e muitos escolhem esse caminho, porque o caminho que você vai trilhar, a porta que você vai entrar, é você que escolhe. Sim ou não? Somos nós que escolhemos. E o que acontece nos dias de hoje? A gente acaba optando pelo caminho amplo. A gente acaba optando pela porta larga. E por quê? O texto está dizendo. Porque o caminho que conduz à vida, ele é apertado, diga apertado. Porque a porta que conduz à vida, ela é estreita, diga estreita. E é isso que nós, dessa geração, não queremos. Está dando para compreender? Nós não queremos viver o Evangelho de Cristo. Não queremos. O que nós tentamos fazer? Nós tentamos dar uma adaptada. Né? Vamos aumentar essa porta. Tem uma ferramenta que se chama formão. Acho que é formão de marceneiro, né? Que vai comendo a madeira para ir aumentando. Muitas vezes a gente tenta fazer isso. A gente não quer esse caminho apertado. A gente não quer passar por essa porta estreita. Quando a Bíblia se refere à vida, ele está se referindo à salvação, à vida no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Então, como foi a vida de Jesus? Como foi a vida dos apóstolos? Como é a vida de um verdadeiro discípulo de Cristo? Será que é uma vida muito light? Não dá hoje eu não estou afim. Hoje eu não quero. Não vou orar. Ler Bíblia? Não. Hoje também não. Passar por essas situações? Não, estou fora, vou embora. Isso que acontece. É uma igreja querendo mudar o Evangelho de Cristo. E quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Somos nós tentando dar um jeitinho no Evangelho para que fique mais light, mais fácil. E esquecemos as palavras de Jesus,
que ele está dizendo: olha, o caminho para a vida é apertado, a porta para a salvação é estreita. Então entenda isso, discípulo de Cristo. Existem renúncias para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Tira da tua cabeça essa ideia de fazer só o que tu gosta, o que tu quer. Porque depois que nós entregamos a vida para Jesus, nós não fazemos mais a nossa vontade. Quem está entendendo? Gálatas 2:20 diz: já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu vou viver da maneira que a palavra diz. Ainda que eu esteja aprendendo, me esforçando, errando, falhando, mas eu estou caminhando para isso. Não caminhar do meu jeito, e é o seguinte, é desse jeito. Não, esse jeito é o caminho amplo. Quando uma pessoa não quer mudar, ela optou pelo caminho amplo. Ela escolheu o caminho fácil. E esse caminho não conduz à vida, amém? Glória a Deus. Não conduz à vida. Pelo contrário, palavra de Jesus, esse caminho conduz à destruição. Infelizmente, é uma pena que muitos de nós cristãos estejamos abandonando esse caminho apertado, porque ele é o único caminho. Ele é o único caminho. E sabe por que nós temos muitas dificuldades e acabamos abandonando esse caminho? Porque os nossos olhos estão nessa terra. Eu concordo com você. Eu sei que não é fácil colocar os olhos no céu, porque a gente vive na terra. Sim ou não? Se a gente vive na terra, a tendência é olhar para a terra. A tendência é buscar as coisas dessa terra. A tendência é o que mexe conosco é as coisas dessa terra. Nós não conseguimos, às vezes, ter uma fé, como a dos apóstolos, como as dos homens de Deus da Bíblia, que conseguiam ver o céu. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz para mim: morrer é Cristo, estou no lucro, porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Se eu perguntar aqui, quem quer morrer, levanta a mão para me orar. Ninguém vai fazer isso. Nem eu vou orar por você. Olha o trabalho que vai dar. Pega o caixão, carrega. Está repreendido, amém? Só para descontrair. Então, o que ele está dizendo aqui, queridos? O caminho é estreito. Você tem que lembrar disso todo dia. Todo dia. Todo dia. Se a gente trazer à memória as palavras de Jesus, a gente não vai ser um mau cristão. Não vai. Não vamos dar mau testemunho lá fora. Não vamos envergonhar Jesus lá fora. Vamos ser servos na casa de Deus. Vamos servir na casa de Deus. Vamos servir as pessoas. Vamos fazer o nosso melhor para Deus. Por quê? Porque nós estamos entendendo que aqui é uma passagem, tem um lugar nos esperando. E é esse lugar que Jesus está. Ele está lá. A Bíblia diz que Ele está preparando morada para mim e para você. Então nós precisamos trazer isso à memória todo dia. Então abandonamos Jesus, às vezes, irmãos, porque o nosso alvo está errado. O caminho estreito é desconfortável, porém no final gera um conforto eterno. O caminho confortável leva a um desconforto eterno. Se você é crente, se você lê Bíblia, se você crê nas palavras de Jesus, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Sim ou não? A Bíblia tem muitos trechos, tem aquela passagem muito forte, que aquele homem morre e ele vai para o inferno. E aí ele fala: molha aí, pai Abraão, o dedo, e pinga aqui uma gota de água, que eu estou morrendo de sede.
Ele disse assim: olha, é impossível quem está aqui passar para aí, e também é impossível quem está aí passar para cá. E ele diz: então manda alguém na minha casa avisar os meus parentes, para que eles não venham para esse lugar que eu estou. E aí a Bíblia diz: olha, eles têm os profetas. Se eles não acreditarem nas palavras dos profetas, não adianta ressuscitar um morto para ir lá na tua casa. Quem está entendendo isso? Você está compreendendo? Existe um lugar, irmãos, depois dessa vida. Existe um lugar, e o povo de Deus tem convicção de que tem um céu nos aguardando. Amém? Porque se nós tivermos convicção disso, a nossa vida aqui na terra vai ser mais tranquila. Nós vamos passar pelas provas sem nos desesperarmos. É ou não é verdade? Porque você tem esperança no futuro. Você sabe que tem um lugar te aguardando. E é isso que nós, o povo de Deus, precisamos passar a viver. Glória a Deus. Então o caminho, irmãos, desconfortável, ele tem um destino, né? É o conforto eterno, mas o caminho confortável também tem um destino, é o desconforto eterno, como a Bíblia garante. A Bíblia é clara quando fala sobre o lago de fogo, né? Onde o fogo não apaga. Então a Bíblia deixa bem claro, Jesus falou muito sobre essas palavras. O caminho que decidimos andar determina o destino que vamos chegar. Se você decide caminhar um caminho fácil, irmãos, aonde ninguém pode falar nada para você, aonde você não quer saber de praticar, aonde você não se rende, não se dobra, você está escolhendo um caminho perigoso, aonde você manda em você, você faz o que dá na telha, você não ouve conselhos, você insiste no erro, você não quer saber de Deus, você não abandona o pecado, e isso é um perigo muito grande, diga misericórdia, porque isso pode simbolizar que você está num caminho amplo, e esses caminhos, eles nos levam a algum lugar, amém? Então o caminho que alguém decide trilhar, vai determinar o destino que ela vai chegar. Sabe por que encontramos dificuldades em nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo? Porque nós só pensamos nas coisas da terra. Você já parou para pensar? Nós somos assim. Sim ou não? Isso aqui vai me dar trabalho. Estou fora. Quero nada, trabalho. Fazer discípulo? Não. Acho que eu não quero nem ser discípulo. Verdade. Tem pessoas que não querem. Elas querem ir à igreja, mas sem compromisso. E a chamada de Cristo é para ser discípulo. Discípulo faz a vontade do mestre. Discípulo tem um dono. Discípulo tem um Senhor. E Senhor significa dono. Jesus é o dono dos seus discípulos. Amém? Mas Ele é um dono bom, Ele é um Senhor bom, que ama, que protege, que cuida. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Quantos aqui querem passar por algum tipo de tribulação? Diga misericórdia. Nenhum de nós. Sim ou não? Mas eu quero fazer outra pergunta agora. Quantos aqui querem ir para o céu quando você finalizar a sua passagem aqui? Está devagar ainda, hein? Lá no céu o pessoal vai estar mais animado. Vamos lá? De novo. Quantos aqui querem ir para o céu? Não vou nem perguntar para quem quer ir. Olha o que diz Atos, rapidinho, já vou para João, Atos capítulo 14, versículo 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade. Pergunte para mim, quem pregaram? Os discípulos de Cristo. Você está pregando para onde? Qual cidade você está pregando? Qual bairro? Você não está pregando não? Você vai pregar a partir de agora, amém? Glória a Deus. De novo, eles pregaram as boas novas naquela cidade. E fizeram muitos discípulos, diga muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,
Verso 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém? Qual foi a palavra aqui? Quem eram esses discípulos? Paulo e Barnabé. Tinha que ser Paulo, né? Andando, pregando de cidade em cidade. Será que era light a vida de Paulo? Acho que os líderes da igreja, Paulo não era líder, né? Mas tinha Pedro, Tiago, que liderava a igreja lá em Jerusalém, e falava: Paulo, agora você vai pregar, você vai lá para a Europa, para a Ásia, você vai levar a palavra. Você acha que Paulo dizia assim: eu? Vou nada, estou fora, vou não. Irmãos, ser discípulo não é fazer a nossa vontade. E muitos de nós batemos o pé. Não vou, não quero. A gente é assim. Ou vai falar que você nunca fez isso? Eu já fiz. Tomei peia de Jesus? Tomei. Graças a Deus eu estou aqui. Mas tomei. Porque o nosso Pai nos ama. E a Bíblia diz que o Pai que ama, corrige. E diz mais: se vocês estão sem correção, então vocês não são filhos, são bastardos. Porque quem é filho é corrigido pelo papai. Glória a Deus. Então olha o que ele está dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quem quer ir para o céu aqui mais uma vez? Então você já está preparado aí para a tribulação? É o que está dizendo a Bíblia. Eu não estou declarando não. Eu declaro paz sobre a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, que a palavra vai se cumprir. Amém? E não adianta ficar com medo não, porque, para ser sincero, até eu estou com medo. Que tribulação, de novo, mais uma, meu Deus, daqui a pouco passou, foi embora, a igreja ficou. Mas é a Bíblia, irmãos. Quem não quer passar por essas coisas, vai cair na armadilha do diabo, vai escolher o caminho amplo, a porta larga. Sabe por quê? Porque não está disposto a passar por tribulação. Então, se o nosso alvo é o céu, te prepara, meu irmão, se arma com a palavra. Jesus passou tribulação? A Bíblia diz que ele foi levado para o deserto, e lá ele foi tentado pelo... Tu acha que o diabo tentou só Jesus? Não, porque Jesus era o cara, quem sou eu para o diabo me tentar? Te prepara, lê Bíblia, ora na tua casa, dobra os teus joelhos, abençoa a tua casa, teu marido, teus filhos, tua mulher, obedece, serve na igreja, busca conhecer a palavra, busque praticar a palavra, porque não tem para onde correr, todo mundo vai passar por alguma tribulação, todo mundo. Qual é o problema? É a tribulação? Não, o problema é que nós não estamos preparados quando ela vem. Mateus 7, 24, a casa construída na areia, vem a tempestade e derruba, destrói, acaba. Mas continuando, a Bíblia diz que a casa construída na rocha, vem a tempestade, dá contra a casa, o que acontece com a casa? Nada. A casa se mantém firme, sabe por quê? Porque aquela casa estava preparada. É isso que eu e você temos que fazer, nos preparar. Como que se prepara? Oração, meu irmão. Precisamos orar todo dia. Ainda que seja não sei quanto tempo, quem vai determinar é você, o Espírito Santo. Se tiver intimidade com ele, ele vai te falar: calma, sem pressa, quero falar contigo. Senhor, abençoa, amém. Meu Deus, o Espírito Santo estava descendo, ele voltou. Não deu tempo. Já viu aqueles pit stop de Fórmula 1? Já chegou, meu Deus, como é que troca pneu e coloca combustível daquele jeito? É ou não é verdade? Assim às vezes é a nossa oração. Pai, eu coloco a tua presença e abençoa o meu dia. Meu Deus, nem entrou, não deu tempo para entrar.
né? Foi andando mesmo. Agora vamos para João, capítulo 6, verso 26. Quem aqui quer ser um verdadeiro discípulo? Amém. Glória a Deus. É tão bom, irmãos, quando Deus é conosco. Sim ou não? É tão bom quando vem uma tribulação na tua casa e você se levanta com autoridade e ora, manda o mal embora e você vê que o mal foi. É ou não é? Aparece algum problema, você é um homem de fé, uma mulher de fé, você diz em nome de Jesus, a vitória já é nossa, já está tudo certo. Vem uma tribulação, uma enfermidade, você declara, eu creio, eu já estou curado em nome de Jesus. Você acredita? Porque você está preparado, você está orando, né? Você vai fechar um negócio, você não tem que subornar ninguém não. Ai, dá 5% aqui para pegar, estou fora, pode vender para outro, não quero, não preciso. Você não vai se contaminar, não vai envergonhar o nome de Cristo por causa de dinheiro. Você ora, Deus tem outro maior para mim, pode ficar com você, eu nem quero. Se é assim, então não é para mim, é para outro, tchau, fui embora. Assim é relacionamento. Não se precipite, solteiros, em casar. Não se desespere. Ah, é porque eu estou morrendo, se eu não casar, morre não. É mais fácil tu morrer casando errado do que tu ficar solteiro. Por um período, é claro. Verdade. Ou nunca viu nos jornais? Amava tanto que matou. Você quer um amor desse para a tua vida? Não, não serve. É ou não é verdade? Não serve. Pensa no futuro. Porque nós somos uma geração imediatista. É agora, é agora, é agora. Pronto, se deu mal. De tanta pressa. Verdade. Calma, pensa que você vai ficar com essa pessoa o resto da tua vida. Olha só. Pensa que você vai caminhar com ela até velhinho. É, meu velho, vem minha velhinha. É para sempre. Você está entendendo? Então pensa nisso, para que se apressar? Tem gente que é muito apressado. Então essa pressa, esse imediatismo, acaba atrapalhando a nossa vida com Deus. A gente só pensa no hoje. Olha, eu vou ficar aqui até o final do ano, mas se Deus não me abençoar, eu vou embora. Gálatas 6:9 diz, o que é que diz? Diz isso aí, vamos lá. Não nos cansemos de fazer o bem, obrigado, que no tempo certo, continuando, se não desanimarmos, colheremos, se não desistirmos. Quem entendeu? Existe um tempo, Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. É assim que Deus trabalha. Glória a Deus. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Agora vamos para o verso 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Então o que Jesus estava dizendo para aquele povo? A multidão estava acompanhando Jesus, mas não estava seguindo. Estava indo atrás de Jesus com interesse. Não é verdade que às vezes a gente vem para a igreja com interesse? Sim ou não? Verdade. Tem gente que vem para a igreja para arrumar trabalho. Quem sabia disso? Verdade. Tem gente que vem para a igreja para arrumar um cônjuge, para casar. Não é verdade isso? Sim. Tem gente que vem para a igreja para prosperar. Cara, eu estou tão amarrado, eu vou para a igreja para ver se
Essas coisas fluem, né? Se eu fecho os negócios, eu ganho melhor. Tem gente que vem para a igreja porque não tem para onde ir. Os amigos deixaram ele na mão, ele está liso. Eu falo, não tenho para onde ir. Vou para a igreja que é de graça. Verdade. Vou para a igreja. Então, às vezes, a gente vai para Jesus sem um alvo, sem um foco, sem um propósito. Vem por vir. Ou no momento de solidão, eu estou tão para baixo, terminei com ela, terminei com ele, me abandonou, eu olhei lá, está lá com outro, eu vou para a igreja. Então, às vezes, e não tem problema nisso, se você é um desses aqui, não vai embora. Tá bom? Porque Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Amém? Não precisa ir embora. Por quê? Porque no decorrer do processo, se você entender a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrar em você, a Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então não há nenhum problema, porque a pessoa chegou. Agora, o que não pode é a pessoa estar aqui, conhecer a palavra e não mudar as suas convicções. Você está entendendo? Não mudar o seu propósito por estar aqui. Espera aí, eu estou aqui, o que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Nessa passagem, Jesus tem um diálogo com o povo. Ele diz assim, olha, mas Moisés deu pão para nós, que caiu do céu. Jesus disse para ele, quem dá pão é o meu Pai, que está no céu. E ele continua, eu sou o pão da vida. Lembre-se, quando a Bíblia fala de vida, ela está falando de vida eterna, de céu, do lugar maravilhoso que Ele está preparando para nós, amém? Do lugar que nós, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos, que nós vamos pregar o Evangelho, vão morar um dia com Jesus. É esse lugar que Jesus está explicando para eles, diz para eles, olha, não trabalhem pela comida que se estraga. A comida se estraga, o carro se estraga, a casa se estraga, o dinheiro se estraga, amizades se estragam, paixões se estragam. Agora, eu sou o pão da vida, eu tenho vida para vocês. Era isso que Jesus queria explicar para eles. Verso 60. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportar? Quem achou que isso aqui é duro? Verdade, o caminho estreito, quer dizer que para ir para o céu, eu vou passar tribulação? Sim, a Bíblia está dizendo. Quer dizer, para mim chegar lá, eu vou ter que caminhar nesse caminho aí apertado? Sim, é o que a Bíblia diz. Quer dizer que para mim chegar no céu, conhecer, se encontrar com Jesus, viver em paz com Deus, a minha eternidade, eu vou passar por uma porta estreita? Sim, é isso que a Bíblia está dizendo. Então o discurso realmente não é light. Mas também, deixa eu te dizer uma coisa, não é impossível. Muito melhor é passar a tribulação com Jesus do que estar lá no mundo, sendo escravo do diabo. Muito melhor. É 100.000 vezes melhor enfrentar guerras e ter a convicção que Jesus está ao seu lado, do que estar lá fora, tendo momentos passageiros de prazer momentâneos, que quando você abre o olho, acabou. Que quando você olha para dentro de você, você não encontra a verdadeira felicidade. Quando você é sincero e honesto com você mesmo, você olha para dentro de si, quando você não está sendo um discípulo de Cristo, e você chega à conclusão, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde o caminho que eu estou trilhando está me levando? Principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus. Dura coisa é estar longe de Jesus. Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando. Quem é que já se queixou alguma vez?
todos nós, do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Vocês entenderam essa frase? Naquela hora, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida. Só Jesus tem salvação. Só em Jesus podemos ser salvos. Toda vez que você encontrar na Bíblia vida, Deus está falando de vida eterna. A Bíblia diz: Satanás vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Salvação, a salvação das nossas almas. Nosso foco não pode estar aqui. Tudo isso aqui é legal, a gente vai fazer o melhor para Deus, mas nosso pensamento, nosso coração deve estar lá, aonde Ele está. Amém? Aonde o nosso Senhor está. Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento, pode servir. Esse é o momento da ceia. There's an awesome God, He reigns from heaven above.